para todo o planeta. A seguir, Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano. Olá, amigos da TVSC, um grande prazer estar de volta. O nosso Café com Fatos, encontro semanal, bate-papo, entrevistas, notícias, aquilo que interessa diretamente à vida dos moradores do ABC, passa por aqui. Estamos falando de São Caetano para todo o planeta. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet. Está convidado a participar, convidado a tomar um cafezinho com a gente. Nos próximos minutos, nós vamos discutir as notícias mais importantes e trazer muita notícia em primeira mão, aquilo que estará em destaque nos jornais impressos de amanhã, você sabe antes, acompanhando o nosso Café com Fatos e participando também. Convite para tomar café e convite para você participar, para fazer pergunta, para registrar reclamação, crítica, sugestão, para dar opinião sobre os temas que serão discutidos aqui pelos próximos minutos. Você pode participar de várias formas, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo nosso WhatsApp, tudo isso aqui na tela para você anotar e mandar direto a sua mensagem em tempo real. O Café com Fatos começa comigo e com o Leandro Amaral. Boa noite, Leandro. Muito boa noite, Anderson Afonso. Muito boa noite aos amigos da TVSC. Olha, Anderson, acho que quando foi escolhida a data, ou melhor, o dia da semana na quinta-feira, parece que foi um tiro certeiro ali, né? Porque, vou te falar, ultimamente parece que escolheram a quinta para ser o Dia Nacional do Bastidor, o Dia Nacional do Furo. Tudo que tem para acontecer na política tem sido protagonizado às quintas-feiras e, claro, a gente não deixa passar aqui pelas lentes da TVSC e, claro, sempre destacando o que acontece nos 7 municípios da região. Já o primeiro destaque, Anderson, rapidamente falando com o pessoal de Santo André, sessão da Câmara de hoje super light, super morna, uma sessão rápida, tanto que os vereadores adiaram aí quase a totalidade dos itens da pauta para a próxima semana, e aí nos bastidores só se fala em filiação partidária. Conversa pé do ouvido daqui, conversa dali, tudo que está acontecendo em Brasília também envolvendo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ou seja, os bastidores bastante agitados da política. Certamente, né? Quero chamar a atenção nesse 20 de agosto, depois de quase um mês de estiagem, voltou a chover. Não foi aquela chuva que todo mundo está esperando, mas caiu. Caiu uma chuvinha mais forte em alguns locais, mais fraca em outros, mas mudou o tempo, né? A umidade relativa do ar aumentou, melhorou São o Pedro ar deu ar da graça. Para a gente respirar, né? Não caiu aquela chuvona ainda, mas pelo menos deu uma amenizada aí. Vivemos dias de muita seca em todo o estado de São Paulo, né? Quero chamar a atenção também para o aniversário de São Bernardo do Campo. Nosso abraço a quem está nos acompanhando no maior município do ABC. São Bernardo, nesse 20 de agosto, comemorando 462 anos. Também vai ser assunto no Café com Fatos de hoje, né, Leandro? Exatamente. Falamos de Santo André, falamos de São Bernardo e vamos falar também, não vou nem adiantar, viu? Mas acompanhe hoje o Café com Fatos, notícia quentinha aqui de São Caetano do Sul, que envolve o tabuleiro político nesse momento pré-eleitoral, mas que terá interferência direta na eleição do ano que vem. E detalhe, é sobre o ex-prefeito José Aurico Júnior. Daqui a pouquinho mais detalhes aqui, até porque nós vamos apresentar os nossos entrevistados aqui desta noite. Primeiro, da cidade aniversariante, Julinho Fusari, mais uma vez aqui conosco, vereador pelo PPS. Julinho, boa noite, parabéns, São Bernardo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Anderson. Bom dia, vereadora Éder. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar falando com todos vocês e desde já deixar meus parabéns a essa cidade tão rica, tão promissora, de um povo trabalhador como São Bernardo do Campo. Isso. E também conosco para falar de São Caetano do Sul, também aqui figura marcante na nossa programação, Dr. Éder Xavier. Doutor Éder, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Uma satisfação estar no Café com Fatos novamente. Obrigado pelo convite. O Anderson Afonso, o Leandro Amaral. E, como você disse, as coisas muito interessantes em São Caetano aconteceram no dia de hoje, numa quinta-feira. Aliás, nas últimas horas. Nas últimas horas, numa quinta-feira. Nos últimos minutos. Vamos começar com a notícia efetivamente, né? A gente tem aí uma polêmica que vem de vários meses já, uma expectativa sobre a votação das contas do ano de 2012, o último ano da gestão do ex-prefeito José Aurico Júnior, que tiveram no Tribunal de Contas do Estado parecer desfavorável.
foram rejeitadas essas contas do ex-prefeito José Auríquio Júnior. E diz a legislação que esse parecer tem que ser apreciado pela Câmara Municipal. Os vereadores têm que fazer esse julgamento e é o julgamento definitivo, né? E nos últimos meses só se falou disso em São Caetano. Há algumas inserções fora política na área da justiça. Estava vigorando até bem pouco tempo, até algumas horas, uma liminar que impedia que a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, que o presidente Paulo Botura colocasse esse assunto para apreciação dos parlamentares. E o Tribunal de Justiça de São Paulo tomou uma decisão hoje importante. Eu gostaria, inclusive, que o Dr. Éder Xavier, que tem acompanhado de perto todo esse processo, explicasse ao nosso internauta, ao nosso telespectador, o que foi decidido pelo TJ e qual é o próximo passo relativo a essas contas de José Auríquio Júnior, que poderá, se o parecer for mantido pela Câmara Municipal, ter seus direitos políticos cassados por um período de 8 anos. Dr. Éder. É, bem isso mesmo. Olha, houve um absurdo em São Caetano do Sul, nas contas de São Caetano do Sul, materializado o absurdo a partir de maio de 2012. Veja, 67 anos de município. Nunca a Câmara de Vereadores, em nenhum momento, votou emancipação 67 anos. Então, nunca a Câmara de Vereadores votou contrário aos pareceres emitidos ano a ano pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desta vez, o Tribunal de Contas mostrou que a partir de maio de 2012, até no dia 31 de dezembro de 2012, o senhor José Auríquio, em ato insano, como administrador, deixou para o povo de São Caetano pagar uma dívida dívida esta, demonstrada por auditores, por conselheiros, por Câmara, tudo no Tribunal de Contas. Todo o trabalho, um trabalho intenso, técnico, nas contas, em loco, por denúncia deste vereador. Fui eu que fiz a denúncia ao Tribunal de Contas de que estava acontecendo uma irresponsabilidade gritante e absurda em São Caetano do Sul, com essa dívida constituída a partir de maio de 2012. Então, realmente, existe uma situação apontada pelo Tribunal de Contas, como bem disse você, Anderson, a respeito do posicionamento para que os vereadores de São Caetano do Sul, auxiliado pela tecnicidade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, votem parecer desfavorável às contas de 2012, acarretando, portanto, afastando, portanto, o ex-prefeito Auríquio da vida política durante 8 anos. Isto realmente vinha a uma discussão muito intensa durante todo esse período e por um ato de publicação ou não no Diário Oficial do Estado a respeito do nome do advogado, uma liminar foi concedida na Justiça, não no Tribunal de Contas, na Justiça, a fim de que os efeitos, como bem você diz, os efeitos do parecer e do julgamento não pudessem ser julgados em São Caetano, suas contas do senhor José Auríquio Júnior. E houve, então, agora um desfecho nisto. O município de São Caetano do Sul, representado por seus advogados, entraram na ação que o Auríquio foi buscar a prestação jurisdicional na Justiça Comum, não é? E na verdade, houve um pedido de suspensão da tutela antecipada outrora concedida numa liminar. Caçar a liminar. Em outras palavras, caçar a liminar. E o presidente do tribunal, o doutor Renato Nalini, ele então concedeu essa, vamos dizer, suspensão da tutela antecipada. E o que é importante é que no final, diz o doutor José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça, diz assim: pelo exposto, defiro a providência, especialmente para que a Câmara de Vereadores de São Caetano do Sul prossiga no julgamento das contas do ex-prefeito, cientificando-se o juízo. Então, as contas já vieram para cá, com o parecer desfavorável, estão de posse do presidente Botura. Então, agora só o Botura, o presidente... Pautar para entrar na ordem do dia. Depende dele. Depende só dele. E ele disse numa entrevista no jornal, esses dias, eu li essa entrevista, de que chegando na primeira sessão ele colocaria em votação. Espero que ele honre a palavra e coloque o mais rápido para esse ambiente pré-eleitoral, como aqui foi, em São Caetano, venha assim, baixar este fogo que está aí latente, criando muitas dificuldades para um posicionamento até ideológico, de prática ideológica, do que nós vamos discutir para que São Caetano possa pagar a dívida. Aliás, para encaixar, viu, antes que o Leandro diga, só quero chamar a atenção para que o nosso telespectador possa ser atendido, encaixando nisso que disse o Dr. Éder. O Emiliano, que está nos assistindo no bairro Boa Vista, em São Caetano, quer saber se agora
os vereadores são obrigados a votar as contas ou o presidente Paulo Botura pode não colocar as contas em votação? Ele pode adiar, ele disse no jornal que vai colocar rapidinho. Mas se ele mudar de ideia e decidir botar isso na gaveta e deixar lá, ele pode fazer isso? Veja, nós temos uma situação jurídica consolidada nas leis, na jurisprudência, e é bem perfugente e brilhante o que diz a Constituição. E o regimento interno, a lei orgânica do município, tudo. Um é a repetição da outra situação da Constituição. Ou seja, se não for, senhor Paulo Botura, senhores... Quem é a pergunta? O Emiliano. Se o presidente das câmaras, então no caso o Botura, em São Caetano, não colocar em votação durante 90 dias, prevalece. No prazo de 90 dias... O parecer do tribunal. Prevalece o parecer, ou seja... Se em 90 dias ele não colocar para votar, então o Auríquio já fica também fora das lides políticas por 8 anos. Né? Agora, também tem um outro fator que nós temos que lembrar. 8 vereadores honrados também honrados, já fizeram uma carta à população sul-sacratense, carta aberta, e já deram um voto. Nós vamos acompanhar o que disse o tribunal. Como eu disse no início, há 67 anos, a Câmara acompanha o posicionamento do Tribunal de Contas. E 8 vereadores já disseram, nós vamos acompanhar aquilo que o Tribunal... Então ele já não tem 2/3. E a Constituição diz que o único jeito de reformar, de modificar, ou em outras palavras, para que o Auríquio continue na vida política, precisaria de 2/3. Nós temos 19. 8 falou que não vota, ou melhor, que vota de acordo com o Tribunal, não vota no Auríquio, para o Auríquio continuar na vida política, ele já está fora da vida política há muito tempo. Usou essas coisas da chicana do direito, essas coisas todas, para poder aí manter. Mas como eu insisto, isso cria uma dificuldade muito grande para que se alinhe a política de São Caetano e possa levar ao eleitor, que nós estamos próximos da eleição de 2016, uma proposta do que fazer com São Caetano, especialmente como pagar a dívida e continuar dando os bons serviços para os cidadãos sul-sacretanenses. E só para pegar esse ambiente de São Caetano, e aí introduzir o Julinho para colocar o ambiente de São Bernardo. A gente percebe, Julinho, muda a Casa de Leis, mas o ambiente não muda. E, claro, às vésperas, principalmente do término do prazo de filiações partidárias, isso se Brasília não tiver nenhuma mudança nessa reta final, a Câmara inevitavelmente acaba refletindo essa temperatura, essa atmosfera de fora da casa. Como é que os vereadores no dia a dia lidam com isso? Para separar o que é ordem do dia, o que é pauta, o que é ambiente político? Muito em breve eles vão concorrer entre si nas urnas. Como é que é possível separar, digamos, o joio do trigo? O que é política pública, o que é política eleitoral, enfim, o que é eleição, o que é política? Boa, viu? Boa pergunta. E nós, principalmente o PPS, tem se pautado e tem sido responsável com relação a isso. Nós sabemos separar o que é política, o que é política pública. Haja visto recentemente, se vocês acompanharam, nós tínhamos junto com o deputado federal Alex Manente, lá na prefeitura, junto do prefeito Luiz Marinho, entregando uma emenda de 4 milhões de reais, onde 2 milhões será utilizado para infraestrutura e os outros 2 milhões para a saúde. Esses 2 milhões para a saúde será para a UBS do Vila Rosa e para a infraestrutura que irá contemplar os bairros Demarque, Jardim Silvina, Vila Jerusalém. Então, isso demonstra que nós temos responsabilidade com a cidade. Todos os projetos bons que vão trazer melhorias para a cidade, nós votamos a favor. Agora, o que nós não podemos, de jeito nenhum, independente do calor da sucessão, pautar um mandato enquanto pior, melhor. E muitas vezes nós vemos isso na política. E nós do PPS tomamos esse cuidado. Acima das questões políticas está o bem-estar do cidadão de São Bernardo do Campo. Bem, até porque a oposição tem que ser uma oposição responsável, né, Julinho? Sem dúvida. E você é considerado líder da oposição porque é alguém que estuda o regimento, sabe do que está falando, é respeitado pela bancada que dá sustentação ao prefeito Luiz Marinho. E no dia do aniversário da cidade, Julinho Fusari, qual é a perspectiva de futuro que você vê para a cidade a partir das discussões dentro da Câmara Municipal, mas no fundo, o cidadão quer saber da vida dele, do bem-estar que ele vai ter na cidade dele com os bons serviços prestados pelo poder público. Olha, Anderson, o que nós vemos em São Bernardo do Campo hoje, infelizmente, é uma cidade que está com muitas obras que ainda estão paradas, né? Foi retomada a obra ali no Passo, Centro Seco, mas outras tantas estão paradas, infelizmente. A dívida que se acumula nessa gestão marinha pode chegar no final perto de 2 bilhões de reais, que vai comprometer o orçamento para o próximo prefeito da cidade. Não é só São Caetano, não. Não, então nós temos uma preocupação muito grande com o futuro da nossa cidade. Aí que entra a responsabilidade do vereador, de poder fiscalizar de que forma está sendo utilizado, de que forma está sendo gasto
o dinheiro na nossa cidade. O serviço público em São Bernardo hoje existe inúmeras reclamações. Não adianta construir um hospital de 180 milhões, como foi aí propagado, o Hospital de Clínicas ali na região do Grande Alvarenga, quando nesse hospital hoje ele funciona 1/3 desse hospital. Nós não temos médicos para poder atender a população. Não adianta construir UPA, UBS, reformar, se não tem remédio, se falta hoje fralda geriátrica para as pessoas que necessitam. Nós precisamos primeiro atender o serviço básico, o serviço necessário, para depois pensar em grandes obras faraônicas, né? Então, enquanto vereador, nós estamos ali fiscalizando, cobrando. Aquela obra do Centro Seco, inclusive, foi mais uma fiscalização minha, quando disseram que encontraram uma rocha ali e ia precisar de um aditamento de 9 milhões de reais. Eu pedi os planilhas de pagamento ali desta obra e vi que foram gastos 6 milhões de reais para poder fazer a sondagem e estudo da área. Ora, se gastaram 6 milhões de reais para fazer o estudo daquela área, era para ter encontrado a rocha. Se não detectaram essa rocha... Rochinha cara essa, não... Não é verdade? E assim, muitas vezes eu acredito que não foi tão bem feito, porque todo mundo sabe, qualquer batateiro sabe que ali no Paço Municipal era um brejo, né? E ali, sendo um brejo, acharam que não ia ter rocha alguma, né? Mas entramos com uma ação, a empresa tem que ser responsabilizada. A prefeitura deveria ter feito isso, mas não fez, nós o fizemos. A empresa tem que se responsabilizar pela rocha. Ou ela implode a rocha, ou ela devolve os 6 milhões aos cofres públicos, não é verdade? Como disse Carlos Drummond, havia uma pedra no caminho, né? Bom, nós vamos seguir ainda com o papo aqui, mas só, o relógio é implacável. Os vereadores só vão tomar um cafezinho aqui, coisa rápida, você também aí na frente do teu computador, no teu celular, também tem um tempo rapidinho para um cafezinho, e a gente volta já falando de São Bernardo e São Caetano. Fique ligado. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Roubo frango desde criança e nunca saí no destaque. Comecei com coxinha, fui pra empadinha e agora eu já tô no frango assado. O frango tá lá, rodando no espeto. Eu só fico esperando. Pá! Dá o bote. A polícia! Na crocodilagem. Mereço ou mereço o destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Isso, coisa rápida aqui. Estamos de volta com os vereadores Dr. Éder Xavier, aqui de São Caetano do Sul, e o Julinho Fusari, que é de São Bernardo do Campo, cidade que hoje completa 462 anos. E aqui os ambientes das câmaras municipais em pauta, a gente até brincava, né? Muda o endereço, mas o sintoma, a atmosfera é muito semelhante. E a gente falava no bloco anterior a respeito de contas, de orçamento. Importante aqui a indagação para os dois vereadores, Dr. Éder, Julinho. Os vereadores aprovam o orçamento a ser executado no ano seguinte pelas prefeituras, mais especialmente pelos prefeitos. Mas os vereadores conseguem acompanhar no detalhe, na íntegra, a execução desse orçamento, até para depois não vir e falar, não, mas eu não vi que passou isso, a gente não teve contato com esse item. O vereador, se ele quiser, ele tem instrumentos legais para isso, doutor Éder? Tem instrumentos legais. Por exemplo, existe um órgão da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que obriga todos os municípios a apresentar a cada 4 meses todas as contas, e se ela está, de uma certa maneira, sintonizada com a LDO, a Lei de Defesa Orçamentária, com o PPA, o plurianual, e então isso já é uma fonte onde o vereador pode buscar informações. Mas mais do que isso, qualquer cidadão pode fazer o mesmo. Aliás, o fundamento, a atividade principal, fundamental do vereador é fiscalizar o Executivo. E melhor, o Tribunal de Contas é um instrumento técnico para fornecer ao vereador
elementos para julgar e cumprir o seu papel constitucional de fiscal do Executivo. Então, a pergunta é interessante. Você vê, por exemplo, contrato por contrato é julgado, todos os contratos, diariamente ou quase diariamente, todos os contratos de um executivo, de um prefeito. Os contratos que ele assina em nome daquela cidade, daquele município. É julgado pelo Tribunal de Contas. Ali vem pareceres, decisões de contrato julgado irregular e ilegal. Então aquilo tudo não vai para a Câmara. Então eu tenho um projeto aqui em São Caetano do seguinte, que todo contrato julgado irregular e ilegal pelo Tribunal de Contas, antes de fechar a conta no final do ano, aquela conta de todo o ano, julgou na segunda. Na terça-feira já está lá no site do tribunal e o presidente da Câmara tem que colocar para discussão, olha, o contrato de 10 mil reais, de 100 milhões, de 50 mil reais, ele foi rejeitado. O que nós vamos fazer como fiscal do povo? Nós temos esse projeto, o projeto está lá faz um ano na Câmara de São Caetano e não anda. Então, esse sistema de fazer política com o passado, que o povo não quer mais, ele precisa ser modificado. Então, o vereador tem, sim, instrumentos. Aliás, como todo cidadão, é só usar a lei de acesso à informação, ele pode descobrir tudo, fazer tudo. Mas eu estava conversando com o Julinho aqui no intervalo, e o Julinho, né, muito previdente, ele deixou muito claro. Tem condição do vereador, tem fundamentos legais para agir, só que tem que trabalhar. Não é, Julinho? Tem que se dedicar, né, Julinho, São Bernardo. E aí? É verdade. É que muitas vezes, e culpa do próprio político, viu? Culpa do próprio político que muitas vezes deixa de cumprir o seu papel, né, Éder? Perfeito. Como fiscal do povo, como alguém que tem que fiscalizar as contas públicas e abrir mão disso para poder fazer o assistencialismo. Julinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Acho que aqui é um bate-papo, Claro, é um café claro. com fatos, né? Você vê bem, nós estamos assim, assistindo há muito tempo, pelo menos em São Caetano, não sei como é em São Bernardo, um vereador que insiste, parece que ali é uma parte da companhia da Polícia Militar, do batalhão. Quer dizer, ofício para o comandante da polícia mandar não sei aonde, na rua tal, passar a viatura. Para cortar a árvore. Isso tudo é interessante, é acesso, o trabalho que também deve ser feito. Eu não estou aqui nem desfazendo dessa situação. Mas será que nós não temos, o vereador não tem, não sei como é em São Bernardo, atenção como você está falando, para a Constituição? Sabe o que é o vereador? Só e tão somente. Uma coisa mais importante do vereador. Não é ser o office boy de luxo do eleitor, não. O vereador, ele é fiscal. Se ele fiscalizar e trabalhar como o Julinho falou, como é São Bernardo? Porque aqui em São Caetano eu fico naquela Câmara sentado, pasmo, dia não sei do que, dia não sei o que, é difícil viver assim, né? É verdade, eu tomo muito cuidado às vezes para a gente não fazer uma crítica para os nossos colegas, mas é verdade, velho. É verdade. Infelizmente, às vezes a gente vê o pessoal solta assessoria para poder encontrar buraco pelas ruas, para poder fazer o ofício, mandar a cópia do ofício para o cidadão. E para dizer que está trabalhando, mas infelizmente abre mão do trabalho que se faz necessário para um verdadeiro parlamentar, que é de fiscalizar. E você fiscalizar as contas públicas, seja do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, demanda muito trabalho. Você tem que se debruçar, você tem que ter um conhecimento, muitas vezes você não tem o conhecimento necessário técnico, você tem que ir em busca de quem tem para poder te dar embasamento nas discussões. Para não né? falar uma coisa também que depois a gente não possa sustentar. E aí nós vamos ser responsabilizados, não é? Isso. Não é? E é muito, então tem que pesquisar com muita profundidade. Não, né? então. E para falar para o nosso telespectador, né, é o seguinte, muitas vezes o pessoal deve estar pensando, o que é? Político, eles estão falando que trabalham? Quer dizer, político não faz nada no Brasil, político é tudo vagabundo. É essa a visão que se tem. Quer dizer, e vocês são vereadores que se dedicam, que trabalham, mesmo assim estão apontados como figuras, né, colocadas no bolo aí, como figuras que não fazem nada pela população. É verdade, né? acaba generalizando. Essa generalização incomoda vocês? Incomoda. Incomoda sim. Incomoda, Olha, né? Você vê uma coisa, Juninho, eu fiz aí um projeto, porque é um novo momento, não é mais multidão que segue grito. Multidão, o Le Bon, o pensador francês, diz assim, que a multidão é assim, aquela multidão, aquele montão de gente ali. Sobe que nem o Lula fez, lulopetismo, começou a gritar, eu vou fazer apoio, vou ajudar trabalhador, gritou por aí, e aquela multidão acompanhou, viu no que deu. Então agora nós estamos virando povo, o Brasil está tendo um povo que sabe o que quer, que é mais conhecido, cidadãos e tal. Então você vê aí, o povo está querendo uma modificação. Então eu apresentei um projeto
em vez de 19 vereadores... Você quer aumentar o desemprego no Brasil. 19 vereadores, São Caetano passaria a ter só 9. Aí então, muitos deles, oposição, dor de cotovelo. Bem assim, olha, ele é politiqueiro, ele é não sei o quê, quer aproveitar a onda. Eu realmente não inventei isso, estou copiando tudo lá do Paraná. O Paraná virou uma febre, chega de tanto vereador. E realmente, então o povo quer coisas diferenciadas. Eu acompanho o seu trabalho lá, assim, e vejo, Julinho, o que você faz, e eu vejo quanto... Eu até perguntei a sua idade, você tem 40 anos, eu tenho 62, eu estou cansado, mas o Julinho tem uma energia para procurar as coisas e está de parabéns pelo teu trabalho lá em São Bernardo do Campo. Doutor Éder, Julinho, Leandro, aproveitando isso, o Fernando está nos assistindo no bairro Barcelona e diz aqui, doutor Éder, o senhor tem meu apoio no projeto da redução do número de vereadores. Aliás, todas as cidades deveriam fazer o mesmo, assim como Senado, Câmara, Assembleia Legislativa. Acho que tem muito negro lá. Não vejo necessidade de tantos, entre aspas, ele escreve, representantes. Não, como é o nome do moço? É só um pouquinho. Como é que é o nome dele? Morador do bairro Barcelona. Gente, é o Fernando. Eu vou falar para o Fernando o seguinte, você sabe que a gente consegue, numa legislatura de 4 anos, se nós reduzirmos de 19... 100 milhões de reais de redução. E aí, sabe o que acontece? Nós podemos pagar a dívida. Eu venho criticando... Quanto, doutor Éder? 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Em 4 anos, nós podemos ter de economia... Aqui em São Caetano? Em São Caetano. Como? 100 milhões de reais. Mas quanta mordomia, hein? Quanta gente... É muito dinheiro. Para você ver, esse ano foi destinado 46 milhões. 46 milhões, um ano. Vamos supor que fosse a média de 50 e começar a aumentar. Em 4 anos... Você manda para a Câmara 200 milhões. Está certo que devolve lá 1 milhão, 2, 3, tá um pouquinho que devolve. Né? Então você vê em 4 anos 200 milhões, se você reduzir por menos que a metade, acabou a dívida. Eu vou te contar, nós pagamos a dívida, meu povo. Aí, tá vendo? Só vereadores podiam colaborar. As discussões, inclusive, tem que ser até mais abrangente, eu acredito. É verdade. O Congresso perdeu uma grande oportunidade de se fazer uma reforma para valer. Para valer, na verdade. Acabar com o financiamento das empresas privadas, as empresas que prestam serviço ao poder público. Hoje é o grande mal da nossa sociedade. A gente vê a empresa seja do transporte, do lixo, a empresa da merenda, a empresa do uniforme, são as grandes doadoras de campanha eleitoral e que impacta no resultado final e que prejudica o cidadão, porque depois o parlamentar, que é agraciado por essa doação, também o prefeito, que é agraciado durante a campanha por essa doação, acaba deixando de fazer o seu papel porque fica amarrado nesse tomar lá da cá da vala comum da política. Perdemos essa grande oportunidade de fazer essa grande transformação agora para poder pensar, de repente, numa nova maneira de se fazer política, uma política sem tanto recurso, sem tanto dinheiro, da forma que é utilizada. Campanhas muito caras, né? Uma coisa maluca, você sabe, né? Sabe de uma coisa? Eu vejo é uma expressão muito feia, até chata, uma meleca, sabe? Esse negócio de ficar falando toda hora de reforma política. Quantos anos a gente reforma? Mas que reforma? Não tem que reformar nada. O que tem que fazer assim, como o povo fez a ficha limpa, o povo, a sociedade civil, os sindicatos, todos, a OAB, a Associação de Imprensa, a ABI, todos, como fizeram a ficha limpa. Fazer uma lei, criar uma lei do povo. O povo fez. Porque a Constituição diz que todo o poder emana do povo, não é, Juninho? Isso aí. É o povo, essa discussão do impeachment também, se o povo quiser impeachment, tem que fazer impeachment. Não tem que advogado aí ficar falando que tem que ter um erro, ou não quero você lá. Todo o poder, diz a Constituição, no artigo 1º e no parágrafo único. Todo o poder emana do povo e seu nome é exercido. Então, esse negócio de o povo tem que fazer o quê? Uma lei de acesso a mandato eletivo. Não vai remendar nada, nem vamos fazer reforma de nada. O povo deste país que manda pela Constituição tem que fazer uma lei nova e mandar para o Congresso falar, quero ver se vocês não aprovar isso aí. Lei de acesso a mandato eletivo criado pelo povo. E aí então esses abusos dessas empresas, como bem disse o Julinho, o povo não vai permitir mais. Porque a história está aí que está acontecendo. Parando a economia, parando a quarta, quinta, sexta economia mundial, parando tudo, desorganizando tudo, justamente porque o nascedouro é o município. Não tem estado sem município.
não é? E não tem federação sem Estado. Tudo acontece no município. Olha, o camarada é vereador, ele acostuma aquele jeito antigo de fazer política. Passa por todas essas coisas, vai lá pedir, trocar voto pro chuteiro de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas. Os Jurássicos, são os Jurássicos. Essa conversaiada toda boba do passado. E aí ele vira deputado, ele vai com o mesmo jeito. Uia. E aí ele vai para deputado federal, vira para senador, vira governador, todo do mesmo estilo. Bom, mas aí o povo está querendo acabar com isso. Cobrar. Cabe então, o povo. Tem eleitor que vira e fala, eu quero um político coerente, eu quero ser bem representado, e na hora vira o doutor Éder, eu voto no senhor, Juninho, eu voto, mas ó, você faz um remédio do meu telhado aqui, você me arruma um uniforme pro meu time daqui, quer dizer... Por isso é a mudança, exemplo, então, por isso, Leandro, que é essa mudança agora de multidão, tá, para uma conscientização de povo. Você vê essas manifestações todas, não tem lá um líder político dando gritinho mais. Então o povo está modificando, que haja uma verdade nisso e materialize isso. Desculpe, Juninho. Imagina. Eu acredito que a culpa até disso, a culpa é do político. Eu não vejo a culpa como do cidadão. Ele teria que dar o exemplo, né? Isso. O político, quando faz essa prática do toma lá da cá, deveria ser melhor fiscalizado e deveria ser punido. Porque você vicia o eleitor, você vicia o cidadão nessa prática do toma lá da cá. Fica uma relação promíscua, né? Então, e o cidadão também não entende nada, né? Quantas pessoas você encontra na rua que não sabe qual é o papel do vereador? Boa, você é cobrado, às vezes, por obra, por falta de infraestrutura no bairro. Ou acha que você tem a obrigação de arrumar ambulância para levar a pessoa no hospital, você tem a obrigação de arrumar cesta básica para uma família e tudo mais. Porque confunde os poderes, não sabe o que cabe a cada um. Né? Esses dias falando até, inclusive, quando eu me deparei com um cidadão que estava revoltado com a política. E dei toda a razão para ele. Ele falou, olha, político é tudo igual, político... E deixei ele desabafar. No final eu disse para ele, o senhor acompanha o meu mandato? E ele, não, eu já ouvi falar de você, mas não acompanho o seu mandato. O senhor conhece a história da CPI dos uniformes, que teve pedido de prisão da secretária de Educação no final, depois da minha representação ao GAEC, que é o Ministério Público? Não, ouvi dizer. O senhor conhece a questão do material escolar, que eu comprovei o sobrepreço do material escolar, uma cola bastão que custa a unidade 90 centavos comprada no varejo, no atacado da prefeitura, comprando 313 mil unidades, se paga R$ 4,60 a unidade? O senhor conhece a minha ação contra o corte de merenda escolar no município da nossa cidade? A minha ação no Ministério Público impedindo a doação de uma área de 20 milhões de reais ao SEBRAE, porque o SEBRAE é uma entidade filantrópica, mas não assistencial. Ela não poderia receber, e não recebeu até hoje, essa área. Como você pode doar para alguém uma área de 20 milhões, quando hoje a nossa cidade tem 3.500 crianças aguardando uma fila de espera por uma creche? Então, ele disse não. Eu falei, agora o senhor conhece o meu trabalho, eu gostaria que o senhor acompanhasse e o avaliasse. Mas eu não vejo como culpa do cidadão também. Falta o quê? Falta escola, falta educação. Né? E infelizmente as pessoas que estão no poder, elas não têm interesse de poder também preparar o cidadão, porque eles serão depois fiscal dessas pessoas. Tem alguém para pegar no pé depois. Infelizmente é o que acontece hoje na nossa sociedade. O trabalho do Juninho é nesse sentido mesmo, você vê, e aí que ele está falando, estava me lembrando, lá na associação Emílio Alfredo Manganotti, ASEAN, 10 anos nós trabalhamos. O Aurix está condenado por improbidade administrativa, por promoção pessoal, por trabalho que nós fizemos na ASEAN sem um mandato. Nós somos advogados do caso Cressoni, o primeiro caso Cressoni, o primeiro empreiteiro a obter na justiça a delação premiada. Quantas coisas nós fizemos. E aí quando você vai agora com projetos mais ousados, então, o Éder é muito polêmico. Mas haverá sempre isso, nós vamos conviver com isso. O gostoso, Juninho, é ter assim a consciência tranquila. Eu fui fazer política já com uma certa idade, preparado, com a família criada, e poder falar a verdade. Que prazer eu tenho exercido o meu mandato. Você é muito polêmico, faz essas coisas todas. Você acha que tem vereador que vai gostar do Éder e falar aqui que é só 9? Então, 9 vereadores, tirar 10 vereadores. Você sabe no detalhe, porque esse aqui do programa? Olha, se ficar assim, com 19 vagas, e aí a lei diz que pode ter até 150 vezes, 150% o número, nós teríamos até, se todos os partidos lançassem, independente das coligações, quase 900 candidatos, em 15 quilômetros quadrados, né? 900 candidatos gritando na rua, jogando papelzinho na campanha eleitoral. E se for para 9, nós não vamos ter 300, então não tem muita gente descontente. Verdade é isso que o Juninho falou. O eleitor às vezes não acompanha o trabalho e fica sob a mercê
mercê daqueles que usam a comunicação para falar inverdades e criar problemas que não são verossímeis e não têm fundamento. Muito bem. Ó, a Monique está nos assistindo no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Boa noite para você, Monique. Obrigado pela audiência. Julinho Fusari. Tantos problemas você apontou na cidade, mas não temos nada para celebrar no aniversário de São Bernardo? Essa foi boa. Boa pergunta. Temos sim. Eu celebro o povo da minha cidade. O povo trabalhador que fez essa cidade uma cidade grandiosa. Uma cidade tão linda como São Bernardo do Campo, né? Que nós ligamos o litoral com a grande metrópole de São Paulo. Uma cidade que se estabeleceu ali com automobilismo, que é uma cidade que geradora de empregos, é uma cidade muito linda e muito bela. Eu gostaria de estar comemorando hoje um serviço público de qualidade. Eu gostaria de estar comemorando hoje que São Bernardo tivesse médico nos postos de saúde, que tivesse atenção com a merenda escolar das nossas crianças, que o uniforme escolar entregue às nossas crianças fosse de qualidade com preço justo. Mas, infelizmente, não é o que acontece nos dias de hoje. Eu comemoro o povo de São Bernardo, esse povo imigrante, esse povo trabalhador, este povo que fez dessa cidade uma das cidades mais ricas e mais poderosas do nosso estado. Pois é. E vai ter a chance, se quiser mudar isso, nas eleições do ano que vem, né? Você vai ser candidato a prefeito, Julinho Fusari? Essa é a pergunta, né? Toda vez o Anderson me pergunta. Ué, então a minha função é perguntar. Eu sou presidente municipal hoje do PPS em São Bernardo do Campo. O PPS, eu sempre cravo isso, o PPS terá candidato a prefeito. Mesmo porque nós já discutimos, nós somos hoje o segundo maior partido da cidade de São Bernardo do Campo em número de vereadores. Então eu falo que a eleição, ela nunca pode ser de dentro para fora. Não pode ser uma vontade sua, você querer ser prefeito, né? Você querer ser vereador. Tem que ser uma vontade da população. E essa vontade, eu acredito que as coisas acontecem. Hoje a população tem se mostrado, através das pesquisas que estão aí, e a gente tem acompanhado, que ela gosta do modelo do PPS. Aquilo que o PPS hoje representa na cidade, né? E nós temos um líder maior hoje, e é inegável, que é o deputado federal Alex Manente, né? E tem aparecido muito bem pontuado à frente dessas pesquisas. Mas nós só vamos discutir eleição, eu acredito, no momento oportuno, no momento eleitoral. Porque está muito precoce. Quando o governo não vai bem, as pessoas já começam a discutir a eleição, porque o povo quer trocar, é natural isso. Mas nós temos a responsabilidade de manter o nosso foco no trabalho, na cidade de São Bernardo do Campo, nos avanços da cidade, na fiscalização da cidade e deixar para discutir a eleição, quem será o melhor nome, no momento ideal. São Caetano, doutor Éder, cenário pré-eleitoral. Agora houve uma modificação. Alguns dos nomes jurássicos poderão ser beneficiados com esta situação que se instalou para o Auríquio. Não havendo o Auríquio candidato, não estando candidato, por força de lei, etc., colhendo o que ele plantou no ano 2012, então aí aparecerá outros candidatos. Se falava muito no embate entre Paulo Pinheiro e Auríquio, e aí a terceira via. Eu até imaginava que a terceira via teria uma possibilidade enorme de fazer a mudança. Porque o povo também, Julinho, a de São Caetano, que você falou, não posso deixar passar, São Bernardo é uma cidade, como você disse, bela, bonita, mas também São Caetano do Sul comemorando agora 138 anos, agora, nesses dias ainda em festa, também é uma cidade, viu, Julinho? E muito familiar aqui, viu? Verdade. Também é uma cidade bela, bonita, etc. E que também é o povo como quer mudar lá, percebe-se que quer mudar, fazer mudança, o povo também quer mudança, quer novas propostas. E então eu vejo, Leandro, que muita coisa ainda irá acontecer em São Caetano. Eu acho que surpresas, candidaturas, assim, surpresas vão acontecer. Inesperado. Porque quer saber, eu tenho uma ideia de que 3 tipos, Julinho, de candidatos a prefeito vencem, ou de candidatos a governador, qualquer cargo eletivo, mas assim no executivo. O vencedor de ponta a ponta. Aparece aquele camarada que já ganhou as eleições, não é? O vencedor de ponta a ponta. O que atropela no final e o vítima. Não é? São 3 tipos, não é, que eu imagino assim, né? O vencedor de ponta a ponta, o que atropela no final, e o vítima, o vitimado, não é? Por um desses outros 2. Então, eu acho que pode aparecer alguém que atropela no final em São Caetano do Sul, é o que eu penso. Tá bom. Só para tirar uma dúvida final, nós começamos o programa com essa informação e vamos terminar com ela. Questão Auríquio. Se ele perdeu no Tribunal de Justiça, que é a segunda instância da Justiça, aqui no estado de São Paulo, um eventual recurso só em Brasília? Só em Brasília, STJ, e olha, eu vou dizer, são 30 anos de advocacia.
Como direito, política, tem surpresas. Eu vejo muito difícil o presidente de um tribunal de justiça cassar, foi usado aqui cassar, ou a suspensão da tutela antecipada numa liminar, e haver modificação assim tão breve, tão rápida. Eu acho que nem 90 dias, mas pode acontecer em justiça. A minha experiência diz que seria muito difícil o STJ revogar isso. Até porque, só um detalhe importante é que a sustentação do Renato Dall'Ini, do presidente do Tribunal de Justiça, para suspender os efeitos da tutela antecipada, ou daquela, como é que foi falado aqui, o nome da cassação, né? Como é que caçou? Para caçar, vamos dizer assim, para eliminar. A sustentação é muito interessante e em sintonia, né? É uma subjunção, encaixe perfeito do que ele diz à Constituição Federal, ou seja, um poder não pode interferir no outro. E o vereador tem a obrigação constitucional de fiscalizar e fiscaliza votando as contas. Como é que um poder pode dizer, você não vai fiscalizar? Não é? Então até porque o Tribunal de Contas não é um órgão judicioso. É um simples instrumento, um competente, interessante instrumento de análise técnica. Agora, nós temos a obrigação constitucional, no artigo 31 da Constituição Federal, o vereador tem que julgar as contas. Não pode vir um outro poder falar, ele não julga por isso ou por aquilo. O horário passa rápido demais. Até quinta que vem, se Deus quiser. Tchau aí, doutor Éder. Obrigado pela presença. Uma satisfação estar sempre. Me chame sempre para falar das coisas importantes de São Caetano. É um prazer estar aqui no programa de vocês. E hoje tudo junto e misturado. A região, né, de São Bernardo. Mas olha, a energia desse moço aqui, do Julinho, é uma energia que eu gosto de ter e venho praticando. Ele é lutador lá. Parabéns, Julinho. Julinho Fusari, bom recebê-lo. Obrigado. Um abração para você. Obrigado, Anderson. Obrigado mais uma vez ao Leandro. Obrigado, doutor Éder Xavier. Parabéns pelo trabalho. E mais uma vez, muito obrigado ao Café com Fatos, pela oportunidade de estar aqui, falando com toda a nossa região do ABC. E mais uma vez, deixar os meus parabéns a essa cidade que tanto amo, onde nasci, cresci, constituí família e quero poder morar até os fins dos meus dias. Tá certo. Parabéns, São Bernardo. Parabéns, São Bernardo, é verdade. E até logo, até quinta que vem, se Deus quiser, mais um encontro aqui, Café com Fatos, na TV SC. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado, gente. Você acabou de assistir Café com Fatos. Oferecimento Café São Martin, uma boa pedida em São Caetano.